Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Bem-vindos. Hoje tem uma live especial, uma live prêmio. Eu vou falar com a Carmen Migueles. Pessoal, estou muito, muito, muito feliz. Estou me sentindo muito honrada de receber a Carmen aqui no Facebook para a gente bater um papo. E mais ainda, o tema vai ser muito bacana. Então, antes da gente começar a entrar no tema, porque a gente vai falar do futuro do trabalho, a gente está passando por uma crise, sei que tem muita gente aí que está em dificuldade, perdeu o emprego ou não está conseguindo vender. Então, o assunto não podia ser mais quente. Então, antes de mais nada, eu vou passar a palavra aqui para a Carmen poder se apresentar um pouquinho, apesar da Carmen dispensar apresentações. Carmen, por favor. Gisele, é um super prazer estar aqui, é um super prazer te ouvir. Acredito muito na sua capacidade, na sua competência, acredito muito no que você tem para dizer. E o que eu posso falar? Bom, eu sou Carmen Migueles, sou acadêmica, professora da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração Pública e de Empresas, sou consultora de empresas e fui candidata do Partido Novo. Foi candidata em 2016 à prefeitura e depois retornou como vice do Marcelo Trindade em 2018. Então a Carmen tem muita experiência, por isso que eu me sinto muito honrada de estar aqui conversando com ela. Nós somos novo raiz, não é isso? Nós somos Novo Raiz lá desde 2016. Eu te conheci na convenção do Novo, em 2016, na convenção que você foi ratificada lá o seu nome. Muito bacana. Bom, pessoal, o tema aqui hoje vai ser o futuro do trabalho. E por que eu resolvi falar disso? A história começou com um amigo meu que chegou para mim e falou assim: Gisele, eu tô adorando o home office. Eu tô adorando o home office. Você já trabalha em home office desde 2016. Para quem não sabe, eu trabalho em home office, eu sou bióloga, trabalho com inovação em biotecnologia, examino patentes de biotecnologia e trabalho de casa com produção. E eu amo home office, eu sou uma super advogada do home office, adoro e defendo. E aí esse amigo meu virou para mim e falou assim: cara, agora com a pandemia a gente foi obrigado a colocar todo o escritório em home office. E aí a gente chegou à conclusão de que aquele andar que a gente aluga no centro por R$ 19.000 por mês, um andar bonito, com vista, sala de reunião e tudo mais, é totalmente desnecessário, porque as pessoas estão trabalhando em casa, está funcionando muito bem. Tem gente que mora longe, tem gente que mora na Vila da Penha, vai para o home office, vai para o centro da cidade para trabalhar, e a gente chegou à conclusão de que não precisa de tudo isso. E ele trabalha com filantropia, então é mais dinheiro que sobra para doar para as pessoas que estão realmente precisando. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, gente do céu, isso vai ter um impacto enorme na vida das pessoas. Um impacto no transporte, um impacto no mercado imobiliário. Aquilo ficou na minha cabeça. Depois, conversando com outro amigo meu, esse outro amigo meu falou, Gisele, tem mais do que isso. Acabei de perder um funcionário para São Paulo, um funcionário de TI, e ele vai trabalhar para São Paulo, aqui do Rio, de home office. E eu falei, caramba, o mercado de trabalho vai ficar muito mais amplo. E ele falou, e vai ficar pior. A gente vai começar a ter que competir com trabalhadores ainda mais qualificados de fora, prestando home office aqui para o Rio de Janeiro. Aí eu fiquei, gente do céu, esse assunto é muito maior do que a gente pensava. Nisso a Carmen manda uma mensagem. E aí, Gisele, o que eu posso te ajudar? Eu falei, vamos conversar sobre esse assunto? Não tinha ninguém muito mais capacitado para conversar comigo do que você, Carmen. Então, diante desse cenário aí que você está vendo, logo depois da nossa conversa, eu comecei a prestar atenção nos jornais. Os jornais começaram a corroborar tudo que eu estava pensando, tudo que eu estava imaginando. E eu queria saber um pouquinho aí da sua opinião nesse sentido. Nós não conseguimos ainda quantificar o impacto, eu acho que ninguém consegue. Nós não conseguimos imaginar como é que as pessoas estão se organizando para esse pós-pandemia, mas tem algumas coisas, Gisele, que eu acho que já estão postas e eu acredito muito na tua capacidade, na do Fred, para liderar um movimento no Rio capaz de dar corpo para essas mudanças, porque, por um lado, isso é uma baita de uma ameaça, mas pode ser a oportunidade que o Rio estava precisando para se reencontrar.
Desde que nós deixamos de ser capital, a gente está perdido, a gente não soube não ser capital, mas nós temos um volume enorme de patrimônio material e imaterial, de competências humanas, de patrimônio ambiental, artístico, que a gente pode agora finalmente usar. E a gente pode usar uma coisa que eu acho que internet nenhum vai tirar da gente. O Rio é um sonho, a gente precisa se reconectar com esse rio do sonho para onde todo mundo quer ir. Eu acho que a gente precisa fazer um planejamento estratégico para fazer desse limão uma limonada. Perfeito, você falou a palavra que eu adoro, a gente tem que se reinventar, né? Eu trabalho com inovação tecnológica, eu trabalho com invenções industriais, e eu acho que essa é a palavra, né? Em algum momento, os produtores de vela ficaram com medo da eletricidade. A gente não pode ter medo da eletricidade. O home office, ele é um futuro, ele veio para ficar. É muito possível que a gente venha ver o centro do Rio de Janeiro transformado. Hoje, o centro do Rio tem só 40 mil habitantes, 40 mil pessoas morando no bairro do centro. E é um bairro com infraestrutura, é um bairro que já tem coleta de esgoto, é um bairro que tem transporte público de qualidade. Então, uma reinvenção do centro aí vai ser muito bem-vinda. Um outro ponto interessante da gente trazer em relação ao futuro do trabalho, né, além das questões da mobilidade, que a mobilidade a gente sempre, nas cidades inteligentes, a gente diz que o ideal é que as pessoas morem, trabalhem e se divirtam num raio de um quilômetro. E a gente vai precisar menos da mobilidade. Então, é mais do que ter uma mobilidade disponível para todo mundo. A gente sabe o quão é difícil a gente organizar todos esses contratos numa cidade. É ter as pessoas morando perto do trabalho. Mais do que isso, isso é qualidade de vida. Carmen, me interrompe, tá? Se você quiser, porque eu falo pelos cotovelos, você já me conhece. Falou. Outra coisa que eu acho bacana é a questão da inteligência artificial. Eu estava olhando o relatório McKinsey e o relatório McKinsey estava comentando que é previsão, de que eu até anotei aqui, ó. 1/3 dos empregos dos americanos vai perder o emprego em função da inteligência artificial até 2030. Eu não gosto dessas previsões catastróficas, não. Isso não me agrada. E principalmente eu acho que a gente sabe muito pouco de previsão. Mas a inteligência artificial, na prática, ela é uma realidade, ela vai acontecer, ela já está acontecendo, a gente já tem os bots, a gente já tem os robôs, a gente já tem muita coisa aí acontecendo. E vai ter impacto, sim. Isso é uma coisa que me preocupa, em especial na questão da educação. O que você acha em relação a isso? Então, eu concordo que a nossa vida vai mudar em função da inteligência artificial e da robótica, mas você sabe que eu fiz meu mestrado e meu doutorado no Japão, então eu acompanho muito o Japão, e eu sou professora da Otto von Guericke na Alemanha, então eu acabo acompanhando muito esses dois países, que por acaso são os dois países que estão na liderança mundial de automação e robotização. E ao contrário do que os profetas do Apocalipse dizem, eles estão os dois passando por uma escassez de mão de obra gigantesca. O Japão nunca teve tanto problema de escassez de mão de obra. Então, para cada 148 vagas que abre hoje na economia japonesa, só tem 100 pessoas para ocupar. O Japão está importando mão de obra do Oriente Médio, está importando gente do Iraque, está importando gente de países que não conseguem usar a inteligência humana. Isso é um desafio enorme para o Brasil. Hoje a gente já exporta muito PhD, a gente não consegue colocar pesquisadores para trabalhar na iniciativa privada, e a gente está formando mão de obra altamente qualificada para fora. Então, se a gente precisa pensar com mais inteligência, porque tem um monte de falsa polaridade, de profecias erradas, de gente que não para fazer uma análise do contexto. Quando a gente olha para países como a Finlândia, por exemplo, que a gente sabe que é topo no mundo em educação infantil, eles não estão contra a universidade, eles estão juntos. Eles fizeram uma formação de altíssimo nível para professores de mestrado e doutorado em educação infantil, e o que eles, então, têm é uma mão de obra extremamente qualificada, com uma capacidade enorme de ajudar as crianças a aprenderem desde o pré-escolar. E eu acho que as novas tecnologias vão nos ajudar nesse projeto de capacitação de professores.
e eu acho que isso é um baita gol. Eu acho que já houve investimento bastante no MEC nessas plataformas online que esse governo não está sabendo usar. Então, durante o governo Temer, a Educação Conectada, toda essa tecnologia foi ao ar, mas está carecendo de conteúdo. Tem alguns experimentos com o apoio à distância para os alunos, mesmo no pré-escolar, e está funcionando, ao contrário do que os especialistas diziam, que a educação à distância não ia funcionar com criança. É claro que a criança fica lá passando o dedinho, querendo ver outras coisas, mas está dando certo. Tudo bem, demanda um pouco de presença da mãe, da avó, para fazer esse acompanhamento à distância, mas eu acho que hoje a gente pode aproximar as universidades da educação infantil. A gente tem uma oportunidade enorme de fazer programas de extensão universitária que nunca decolaram, de fato, no Brasil, atrelado à geração de conteúdos, de jogos, de brincadeiras, tudo online, para ajudar o trabalho desse professor no envolvimento da criança na aprendizagem. E eu acho que a gente tem uma oportunidade única de fazer isso. Eu acho essas mudanças super são bem-vindas, porque vai resolver esses dois gargalos, de como é que a gente faz atendimento para a escola, para a criança no contraturno, porque às vezes a mãe está trabalhando, não tem quem saiba ajudar, então o conteúdo digital pode ajudar a criança no contraturno, os jogos podem ajudar na motivação e no engajamento da criança com o conteúdo, e vai ser muito mais fácil fazer formação continuada de professor. Então, eu acho que a gente precisa se preparar para fazer um plano bacana disso, para botar para rodar logo. Eu, quando olhei esses números da inteligência artificial, eu penso, gente, não existe algo que seja só ruim. Sempre que uma crise acontece, a gente tem espaço para crescer. Por um lado, a questão da inteligência artificial me deixa preocupada. Me deixa preocupada por quê? Carmen, 50% das crianças aqui na cidade do Rio de Janeiro chegam aos 9 anos de idade sem saber ler e interpretar um texto. A gente precisa melhorar a educação de base e precisa melhorar isso para ontem. Essa é uma meta, inclusive, do Fred Luz, de chegar ao final do primeiro ano escolar, ali por volta dos 6, 7 anos, com todas as crianças alfabetizadas. Né? Em 2018, durante a campanha, lá em Campo Grande, eu falava nas ruas, quando eu estava panfletando. Né? A gente tem que ensinar as crianças a inventar robô, fabricar robô e fazer manutenção de robô. A gente tem que capacitar as crianças. Isso não pode ser uma ameaça para a gente. Por um outro lado, eu vejo como uma imensa oportunidade. Né? O Rio de Janeiro tem excelentes universidades, a gente tem a UFRJ, a gente tem a UERJ, a gente tem a Rural. Então, a gente tem muitas oportunidades aqui para a inovação. A gente já tem polos de inovação, a gente já tem as incubadoras, a gente tem a BioRio, que eu conheço muito bem, ali na Ilha do Fundão. Então, a gente tem aí uma imensa oportunidade intelectual. O Rio de Janeiro já tem capital humano. Né? Então, o que a gente precisa só... Muito, exato. A gente tem muito capital humano e a inteligência artificial, a robotização vai tirar o trabalho mecânico e vai jogar o trabalho para aqui, ó. E é o que a gente mais tem. Então, por esse lado, eu acho que isso é uma excelente oportunidade. Você falou aí do EAD, eu estou estudando, né? Voltei para a faculdade, estou estudando e fui para o EAD também. Né? E aí, das 5 matérias que eu estou fazendo, uma era EAD. Quando foi em fevereiro, acabou tudo, foi todo mundo para aula online. Mas o que as pessoas, talvez, que têm muito preconceito com essa aula online, é que EAD e aula online não são a mesma coisa. Sim. A matéria que eu tinha em EAD era super organizada. A matéria que eu tinha em EAD era super organizada para você estudar sozinha, com os gráficos, todas colorido, aula gravada em estúdio, aula curtinha de 15 minutos, com roteiro, né? Toda uma estrutura didática muito bacana. A aula que a gente tem online não é a mesma coisa, não é igual a EAD. E teve muito de adaptação, né? Muito de improvisação. Os professores não sabiam usar a plataforma, a gente não sabia usar a plataforma, foi aquele desespero, todo mundo tentando. Não dá para comparar isso, gente, pessoal, com EAD. EAD é outra coisa. E EAD é muito bacana. EAD é uma tecnologia que a gente precisa investir. Eu já fiz alguns cursos por EAD e é muito legal. Né? Você consegue levar educação a lugares remotos. Sim. Isso é muito legal.
E tem uma outra coisa, Gisele, que eu acho que é importante a gente olhar de frente. O Brasil tem mania de salvador da pátria, como se cada um que fosse assumir uma secretaria de educação no Rio, ou fazer uma política pública ou concorrer, chegasse ali no marco zero, nada foi feito para trás. Exato. Quando a gente vai olhar o conjunto da obra da Secretaria de Educação no Rio, tem gente com uma matrícula no município e uma matrícula numa universidade. Então, tem professor que é 16 horas numa universidade, 16 horas no município. Na universidade, o cara está dando lá física avançada, no município, o cara está sendo subutilizado. A gente usa canhão para matar mosquito. Uma das coisas que a gente pode fazer com uma tecnologia melhor é criar tipo uma plataforma mini, como o currículo Lattes, que todo mundo que está no mundo acadêmico conhece, para que os professores possam dizer o que eles fizeram, que formações eles têm, porque ninguém tem esse mapa das competências. E para que os professores possam dizer em que lugar eles jogam melhor. Uma mini universidade corporativa com os próprios professores da rede, organizando o compartilhamento de melhores práticas por disciplina, por tipo de aluno, por tipo de dificuldade. A gente criar gente especializada em escolas em comunidade violenta, como é que a gente lida, como é que a gente apoia, escolas que estão em grandes centros urbanos, que têm risco de mobilidade, criança atravessando rua, como é que a gente usa a inteligência artificial para ter um mapa mais preciso dos desafios das escolas do município e trabalhar melhor a interdependência entre educação e segurança. Como é que a gente pode trabalhar de maneira a aumentar a inteligência humana aportada para a resolução de problema? Porque quando vem uma peste de um salvador da pátria de cima para baixo, sim, ele começa a mandar como se embaixo só tivesse imbecil. E não é isso. Tem muita gente boa no Rio de Janeiro, e você sabe disso. Eu que trabalho numa escola de administração pública e de empresas, o que eu vejo de teses brilhantes que resolveriam problemas do Rio de Janeiro em administração pública, tem pilhas disso enfiado na biblioteca e nas gavetas da FGV, com pessoas que estão hoje, atualmente, na administração pública e que nunca foram ouvidas. Então, eu acho que o nosso maior problema é essa questão da subutilização de um capital humano super qualificado pelos oportunistas de plantão, porque o salvador da pátria é sempre um oportunista. Ele está entrando ali sempre com uma agenda oculta, ou ele está cedendo às secretarias para fazer arranjos espúrios, e não pode ser isso. Quem entra tem que ter uma agenda propositiva e precisa acompanhar essa implementação, principalmente nessa questão de gestão estratégica de pessoas. Então, eu acho que esse é o ponto forte da campanha de vocês. Eu sei que vocês sabem disso. O Fred tem muito essa visão de que a gente precisa virar esse jogo juntos com mais inteligência. E inteligência é algo que a chapa de tem muita. Então, eu fico mega feliz, assim, eu fico super entusiasmada de ver o volume de oportunidades que a gente pode ter se a gente usar ferramentas e metodologias de gestão para que todos esses talentos possam, junto, cooperar para resolver problema. Acabar com essa coisa da apropriação das secretarias, do tomar lá da cá, de gente indicada politicamente para fazer acordos e conluios. Eu acho que se a gente acabar com isso e permitir que a capacidade dos funcionários públicos da Prefeitura do Rio, de fato, seja colocada a serviço da população, a gente vira essa cidade em 4 anos, porque é muita gente boa. Sim, e o Fred fala uma coisa bacana, que é a cidade com mais potencial do que a cidade do Rio de Janeiro. Olha o Rio de Janeiro como é linda, uma cidade que eu chamo de cidade uau. Você caminha e de repente você olha assim, uau, e eu nasci e fui criada aqui e eu ainda me surpreendo com a cidade do Rio de Janeiro. E educação é, na minha opinião, a área prioritária até para preparar para o mercado de trabalho futuro. Precisa de um choque de gestão.
E um dos pontos principais, você é da área da administração, você sabe melhor do que eu, é ter as pessoas certas nos lugares certos. Isso é básico do básico do básico da gestão. O governo Zema, em Minas Gerais, fez uma coisa muito bacana, que ele ocupou todos os cargos comissionados, né, os cargos de indicação política, por meio de processo seletivo. Então, para a ocupação do secretariado, e o Fred participou lá da troca de governo, né, do governo transitório, né, e para ocupação do secretariado foi contratada uma empresa de headhunter, uma empresa de caça-talentos, e para os cargos mais baixos foi feito processo seletivo interno, a maioria sendo ocupada por servidores públicos da casa, porque tem muito servidor público que é bom e não está sendo ouvido, não está sendo levado em consideração, isso é falta de gestão. Se a gente olha os números de professores aqui na cidade do Rio de Janeiro, e compara com o número de alunos, a gente chega à conclusão de que não dá mais do que 20 alunos por professor, ou seja, é um número bom, é um número razoável. O problema é que tem muito professor que não está em sala de aula, está ocupando cargo administrativo, né? E eu brinco, já aconteceu isso comigo, uma vez eu tive um chefe que era o nosso único bioquímico de proteínas. A gente ficou sem bioquímicos de proteínas e com um chefe que não era um chefe bom. Então, porque não era um administrador, não tinha formação em administração. E falta inteligência na alocação de pessoas, porque tem muitos professores, principalmente professores que trabalharam no Brizolão, que tem aquele sistema de ventilação que a voz passa de uma sala para outra, que ficaram em regência de turma há muito tempo, esse professor não aguenta mais a regência. Ou tem calo nas cordas vocais, tem problema de joelho e coluna, de ficar anos em pé. Esses caras estão sendo colocados na secretaria escolar ou fazendo trabalho de inspetores, quando eles poderiam estar sendo super bem utilizados no desenvolvimento de conteúdo maravilhoso. Ou eles poderiam estar montando grupos de capacitação de professores, ou poderiam estar estruturando as metodologias de troca de conhecimento. Falta essa visão de valorização da capacidade humana dentro da gestão pública brasileira. A experiência que ele teve em sala de aula, talvez o problema na prega vocal impeça ele de realmente dar aula, mas aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viveu não pode ser perdido, isso é extremamente importante, né? E principalmente porque se a gente for pensar em emprego do futuro, o emprego do futuro vai estar aqui. Né? O emprego do futuro vai estar na nossa parte criativa, na nossa parte inovadora, né? O Rio de Janeiro tem uma indústria criativa muito interessante que não pode ser deixada de lado, é uma excelente oportunidade de empregos. O Rio de Janeiro tem muitos potenciais, a gente tem o potencial científico, tecnológico, porque o próprio INPI está aqui no Rio de Janeiro por razões óbvias, porque a gente tem muita formação, muita inovação aqui, né? A gente tem a questão turística, que eu acho que é uma questão turística, que é uma questão que que vai trazer muitos empregos aqui para a cidade do Rio de Janeiro também. E a gente tem a indústria criativa, a gente tem a formação de novelas, a gente tem teatro, e isso tudo está interligado, porque as pessoas estão indo para São Paulo para assistir musical. Porque a gente não consegue ter teatro suficiente para atrair os musicais para cá. Então, isso é uma oportunidade de turismo também, a indústria criativa. O que você tem a falar sobre isso para a gente, Carla? Então, você sabe que eu fui secretária de Cultura em Duque de Caxias, né? E uma das coisas que mais me impressionava era, de novo, o volume de talentos desperdiçados. Em Caxias, o que tinha de folclorista, jongo, semba, maculelê, ciranda, o que tinha de festivais de inverno sem lugar para acontecer, era aquilo que a gente falava antes. Imagina se a gente faz do sambódromo um hub de festas populares ao longo do ano. Para com essa maluquice de ficar, a Liesa que tem que cuidar, foi não sei o que tem que cuidar. Ora, a Liesa cuida para o carnaval, mas a gente pode transformar aquilo num palco de cultura popular brasileira maravilhosa, e a gente tem muito disso. Eu sonho, assim, de ver o sambódromo inteiro com grandes festivais de quadrilha junina, que tem uma quantidade enorme no Rio de Janeiro, Festival de Cultura Nordestina, afinal de contas, o Rio foi muito construído pelos nordestinos, com um monte de food truck, com a possibilidade da gente vender um monte de souvenir para os turistas e reduzir essa ociosidade nos bares, restaurantes e hotéis que a gente tem nas estações de baixa. Essa é a primeira coisa. Depois, eu fico olhando assim, a quantidade de talento que a gente tem nas faculdades e a galerinha de inovação, de TI. Imagina, Gisele, um museu virtual do carnaval,
onde qualquer pessoa do mundo pudesse brincar de fazer bonequinhos e pudesse brincar, e as nossas músicas maravilhosas pudessem estar traduzidas para as diferentes línguas, e as pessoas pudessem viver o carnaval dentro desse museu digital, e isso fazer com que as pessoas sonhassem em vir para cá, sair numa escola de samba e viver isso tudo de perto. Tem um amigo, um aluno, na verdade, que esteve aqui agora em fevereiro, no carnaval, fazendo um curso com a gente, né? Até brinquei, pô, é ano sambático, né? Porque você vem para cá, né? Samba. Ele achando que o carnaval carioca era feito pelo governo. Eu falei, gente, é a maior ópera popular do mundo. É uma coisa belíssima, as pessoas precisam se conectar com isso para querer vir. E a gente viu muito turista dizendo, o turista francês dizia, poxa, a bossa nova é amada na França. Os turistas vindo para o Rio dizendo assim, poxa, eu queria um lugar que tivesse para assistir bossa nova. Você não tem. Com um monte de empregado, a gente precisa pegar aquela região toda ali do Porto e fazer uma grande cidade das artes para gerar muita renda para a cidade. Pensar num modelo de incubadora, eu fico pensando assim, se a gente conseguisse fazer um plano estratégico bacana e chamasse a FEComércio e a Firjan para sentar na mesa com a gente. Ora, a FEComércio tem um volume de recurso grande do comércio para investir em cultura, no Senac, aqui e ali. E se a gente olhasse para entendesse essas mudanças na nossa sociedade, hoje o comerciário tem acesso à arte e cultura no celular, o próprio Senac e a FEComércio pensar no comerciário, na sua família, como um potencial talento para as artes, mudar um pouco essa lógica, e a gente conseguir viabilizar, via iniciativa privada, redes colaborativas, o financiamento de incubadoras de grandes grupos de arte ali, para que o comércio lucrasse com isso, para que a rede hoteleira e a rede de serviços, que é representado pelo sistema FEComércio, ganhasse. Então, tem que sair da lógica da filantropia, da lógica do ganha-perde, e pensar como é que a gente soma esforços para dar uma virada nisso. Eu fui estudar, te falei isso na época da campanha de 2016, como é que a Broadway fazia para ter tantos grupos de teatro autofinanciados, e essa coisa deles terem espaços fixos que eles possam explorar comercialmente, aqueles musicais que duram 4 horas, 5 horas, que o ator desce do palco e serve uma bebida, e você complementa a renda daquele grupo artístico com a renda da comida, com a renda da caneca, do guarda-chuva, com a marca do espetáculo, e a gente para pensar a arte profissionalmente e chamar os bancos para a mesa para ver como a gente pode montar, junto com o fintech, um financiamento profissional de arte para que os nossos artistas não dependam de dinheiro público e incentivo público. Eu acho que, assim, tem Hollywood, tem Nollywood, na Índia já com uma indústria de 300 bilhões de dólares de produção de audiovisual, tem Nollywood na África também, agora liderando com a produção de conteúdo para toda a África. Claro, o africano quer se ver nas suas novelas, quer se ver no noticiário. A gente teria tudo. O Rio tem o maior volume de empresas audiovisual, de artistas, de tudo isso, para a gente liderar isso para o público latino no mundo. Está tendo uma segmentação desse mercado. A gente precisa parar para pensar esse arranjo produtivo local e colocar os nossos artistas com emprego de gente grande, ganhando muito dinheiro, e não aquela coisa de arte 0800, que você quase implora para trabalhar. A gente precisa financiar o desenvolvimento de roteiros bons. E o que o mundo faz? Pega um roteirista, dá 2 anos para o cara trabalhar no roteiro. Aqui não, o cara tem que ficar trabalhando no contraturno ali, de madrugada, né? O cara trabalha durante o dia num trabalho que não tem nada a ver com arte e faz a arte por amor à arte. A gente precisa profissionalizar isso. Então, eu acho que o emprego do futuro no Rio passa pela economia criativa, passa pela capacidade de acolhimento, mas depois que a gente começou a falar isso e observando a pandemia, eu comecei a ver que tem novos negócios surgindo também, que a gente precisa ouvir,
Então, essa coisa de ouvir a cidade me parece uma coisa legal. Eu estava vendo no Japão, um dos setores que está crescendo muito é o setor de creches da quarta idade. A longevidade está aumentando muito. Então, hoje você tem gente com 70, 70 e poucos anos trabalhando, mas com uma mãe de 100 que está viva. Pai de 100 não, porque o homem morre cedo, não vai no médico, não se cuida tanto. Exatamente. Né? No município do Rio, nós já temos mais de 5 mil mulheres centenárias, né? É isso? Centenárias. Centenárias. Homens é pouco, se eu não me engano, são uns 10. Mas o que acaba acontecendo? Essa pessoa de 70 e poucos anos, ela quer trabalhar ainda. Ela está ativa. Eu, daqui a pouco, vou fazer 60. Eu não consigo me imaginar me aposentando daqui a pouco. Eu tenho muita coisa para fazer. E você precisa de um lugar que sua mãe e seu pai fiquem confortáveis, bem cuidados. E o Japão criou isso. Eles têm uns 15 anos atrás, eles celebraram o país que tinha o maior, passou 100 mil centenários naquele ano. Muito bacana. Mostrando como a qualidade de vida tinha aumentado e como a longevidade aumentou. Gente, essas pessoas vão precisar... Oportunidade, né? Um monte de outras coisas, né? Então, eles pegam, como o japonês não bota o pai e a mãe em asilo, que isso é contra a cultura deles, os pais moram com eles e de manhã passa o ônibusinho da creche, leva o idoso, e eles fizeram agora uma coisa que eles descobriram que o idoso gosta muito de repetir histórias, a gente sabe. E que as crianças gostam muito de ouvir história repetida. Isso é muito legal. Você sabe o que eles fizeram? Eles estão melhorando a memória e a capacidade dos idosos, colocando os idosos para ir nas pré-escolas, contar como era no meu tempo, e fazendo uma transmissão intergeracional de capacidade. Então, aquele idoso, ele é acolhido, ele passa a ser útil, aí ele vai na escola, mostra como é fazer um brinquedo de batata, numa época em que o país era muito pobre. As crianças ficam querendo saber como é que era no tempo dele. Quando ele conta, a criança fala, de novo, mas me explica. O idoso gosta de repetir história e a criança gosta de falar de novo, mais uma vez. Mais uma vez. E o Japão descobriu isso numa filantropia da quarta idade, que poderia fazer com que o idoso, dentro das suas possibilidades, visite as escolas públicas para compartilhar história e aprendizado, é bom para a criança e para o idoso. Olha que possibilidade maravilhosa. Exatamente, são várias oportunidades que a gente vê aí, né? Eu sou uma apaixonada pela festa junina, eu estive em Lisboa estudando justamente na época das festas de junho, né? São Antônio, São João, São Pedro, e é uma maravilha, e dá uma pena a gente não aproveitar mais, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Acho que no Nordeste as festas juninas são muito aproveitadas, são muito bem aproveitadas, aqui no Rio de Janeiro aquilo meio que fica esquecido. A gente tem que aproveitar mais o carnaval ao longo do ano, tem um potencial enorme para o carnaval. O turista que vem aqui fora do carnaval tem que ter a oportunidade de experimentar pelo menos um pouco do carnaval. Isso não pode ser só no ano de semana, a gente tem que estender isso ao longo do ano. No carnaval... Eu concordo, eu acho que a escola de samba tem que gerar emprego e renda para as comunidades o ano inteiro. O ano inteiro. Tem potencial para gerar o ano inteiro. A gente tem turismo para gerar o ano inteiro. O Rio de Janeiro recebe menos turistas do que o Louvre, só o Louvre. Né? Então, e a gente tem potencial para isso, a gente tem hotéis, a gente tem capacidade hoteleira, a gente tem capacidade de restaurantes, a gente tem capacidade para receber mais turistas. E o turismo vai gerar muito emprego assim que isso tudo acabar. Né? Nessas brigas idiotas do prefeito com o carnaval, a gente está perdendo um pouco de carnaval para São Paulo. Gente, a gente teve mais... quadrado, me desculpa, mas você escuta o samba, Paulo. Ele tem uma métrica quadrada. Samba pulando, eles estavam pulando. Eu recebi um amigo aqui no carnaval e ele queria ouvir bossa nova. E a gente não encontrou um lugar para levar para ouvir bossa nova. Acabou que a gente levou no Beco das Garrafas e o Beco das Garrafas tinha 6, 7 pessoas no máximo. Isso é um absurdo, a gente tem um potencial de bossa nova, o gringo ama bossa nova. Eu estive no Japão em 2017 e de repente você entra numa loja, você escuta o português, quando você vai ver é a bossa nova. A gente escuta muito português no exterior por meio da bossa nova, né? Então a gente tem potencial de estender o carnaval o ano inteiro e tem um potencial de trazer a festa junina de volta. A festa junina a gente consegue maravilhoso.
Você acha que a gente consegue trazer de volta os grandes festivais de música do Rio de Janeiro? Os grandes festivais de música. O Rio de Janeiro tem um potencial enorme. Lembrando que o trabalho da prefeitura, né, o trabalho de um governo, não deve ser financiar tudo isso, deve ser permitir que tudo isso aconteça, né? Desburocratizar parcerias público-privadas, criações de incubadoras, criações de regiões para isso, né? Facilitar o empreendedorismo. É isso que o trabalho do governo deve ser. Mas o problema é que tem muita gente que ficou acostumada com a mesada, né? E mesada não é o que a gente acha que deve ser feito. A gente acha que a pessoa tem que ter o espaço para empreender. Não pode ter burocracia em excesso, não pode ter alvará em excesso, não pode ter imposto em excesso, mas tem que ter espaço para a pessoa empreender. Mas a gente tem um potencial aqui muito grande. Ano que vem a gente vai ter a revisão do plano diretor. É uma excelente oportunidade para a gente discutir essas questões, já com as mudanças do home office na cidade, com muita mudança que vai acontecer. O centro vai ter um espaço muito bacana que vai ser liberado. E já pensou se a gente tem, Carmen, um Leitinho Nude, Bollywood, Nollywood e um Leitinho Nude aqui no Rio de Janeiro? Nós já fomos um grande exportador de novelas. Eu tive em Cuba a trabalho e eu cheguei em Cuba e eles estavam assistindo Celebridade. E eles queriam, as pessoas sentavam comigo e falavam, mas você sabe como é que vai acabar a novela? Você sabe o que vai acontecer com isso? É verdade que fulano separou da mulher? Então a gente tem um potencial muito grande, mas não é o governo dando mesada, é o governo criando o ambiente ideal para que o empreendedor possa empreender e gerar emprego, gerar renda, gerar inovação, gerar PIB, e a gente vai precisar muito disso no futuro, sem a menor sombra de dúvida. Eu acho que é uma oportunidade enorme da gente montar esses fóruns de compartilhamento, né? Eu acho que isso é uma questão, como é que o governo pode atuar como vetor nisso? Organizando as rodas de conversa, ajudando a criar esses espaços onde a sociedade civil pode juntas fazer esses planos estratégicos, onde a gente possa, justamente, ao melhorar essa regulamentação interna, ao melhorar o ordenamento urbano, a gente possa aumentar a atratividade para esses investimentos no Rio de Janeiro, né? Numa colaboração com uma estratégia de segurança pública, eu acho que seria importante, mas aí, quem sabe... Essa é uma reclamação, né? Essa é a maior reclamação das pessoas. Por que você não vem ao Rio? Porque o Rio de Janeiro está muito violento. E elas têm razão. E violência não é questão só de Estado. Segurança pública não é só o problema do governador, como muitos prefeitos falam. É problema do prefeito, sim, na medida que o prefeito tem a guarda municipal e que o prefeito tem o poder de negociar, sentar e negociar e conversar com o governador, conversar com o governo federal. Sem contar que a gente tem um problema grave de ordem urbana, camelôs, moradores de rua, que precisam ser resolvidos, porque mais do que a ordem urbana, são questões sociais que também envolvem... Não, e decadência econômica que empurra o jovem sem oportunidade para o crime. Então, uma cidade... Aí a gente volta lá para a educação. Uma cidade que tivesse uma educação melhor e uma economia criativa, que você não precisa fazer grandes investimentos porque o know-how está presente na cidade, a gente consegue ir virando esse jogo, gerando oportunidade de emprego e renda para esse jovem, porque o valor necessário para abrir emprego no turismo é o menor de todos, quer dizer, um emprego na indústria depende de um monte de investimento em máquinas e equipamentos. O turismo é barato. Eu acho que falta essa inteligência estratégica e falta criar planos estratégicos ganha-ganha, em que todo mundo ganhe, com transparência, envolvendo as pessoas, chamando todo mundo para a mesa. Eu acho que isso é uma possibilidade gigante. Sim, eu vejo que a gente tem muitas oportunidades para o futuro do Rio. Eu vejo o Rio de Janeiro como uma grande tela, que a gente está ali pronto para pintar e trazer oportunidades. O que a gente não pode é confiar nos mesmos nomes de sempre, né? Dar trela de novo para aquele pessoal que só pensa em eleição, de 2 em 2 anos deveriam vir pedir perdão em vez de pedir voto, né? Porque o que eles fizeram com a nossa cidade, assim, quando eu fui parar para analisar os números do Tribunal de Contas no município, Carmen, a minha vontade era de chorar. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, você que é servidora do município aposentada, você está perigando ficar sem aposentadoria, porque os números da cidade, os números das contas da cidade do Rio de Janeiro são de sentar e chorar.
São 180 mil servidores, entre ativos, inativos e pensionistas, que consomem quase 75% das receitas. E isso antes do coronavírus. Ou seja, o Rio acaba sobrando muito pouco dinheiro para resolver todos os problemas da cidade. Resolver saneamento, resolver os contratos de mobilidade urbana, resolver todas as questões que a gente precisa resolver de educação, escola, saúde, porque o dinheiro está todo investido. Porque os prefeitos faziam demagogia. Esse povo só pensa em eleição, eles não querem desagradar ninguém. Né? Então, não resolvem os problemas da cidade. Então, a gente tem aí uma grande oportunidade e eu fico muito apavorada, mas muito feliz, porque dá para fazer. Né? Dá para fazer. E eu fico feliz que vocês estejam agora pegando esse bastão, porque eu acho que é isso, é o cidadão se envolvendo, é o cidadão olhando para isso, dizendo, pô, eu tenho uma carreira bacana, não preciso de ir para a política para ganhar dinheiro, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Essa coisa de um partido que abre espaço para o cidadão comum sair da indignação para a ação, eu acho fundamental, e eu fico super feliz que você tenha topado esse desafio com uma carreira tão bacana como a sua, né? Largar a mão de tudo para poder fazer isso, eu acho que é, assim, legal. O desafio é maravilhoso, né? Eu acho que é muito bacana. Mas, Gisele, voltando para a questão da segurança pública, tem uma questão também no Rio que é mais a percepção do risco do que o risco em si, porque eu estava vendo o ranking das cidades do Brasil, o ranking de violência, e quando você vai ver, o Rio está em 19º lugar, mas a gente conseguiu produzir a percepção de que nós somos os mais violentos do país, o que não é verdade. Sim. Então, muitas cidades, até muito menores, têm uma taxa de homicídio por 100 mil habitantes muito maior que a nossa, e dizem, eu não vou para o Rio porque eu estou com medo. A gente precisa trabalhar essa marca, porque a marca Rio de Janeiro vende. E a gente destruiu a marca, a gente precisa, se a gente quer ter o Rio de Janeiro como uma marca que viabilize todos os negócios, nós precisamos nos unir para fazer com que essa marca valha tudo que ela pode valer. Você vê que tem gente, quero lançar uma sandalinha, vou botar o nome de quê? Vou botar o nome de Ipanema Gisele Bündchen. Por que Ipanema? Porque Ipanema é muito legal, porque o Rio tem bossa, porque o Rio tem marca. Se a gente consegue pegar isso tudo e transformar em vetor de desenvolvimento, a gente vira a vida de todo mundo no estado, porque o Rio tem uma característica diferente dos outros estados do Brasil, que 70% do PIB do estado está ali na região metropolitana. Então, e dentro da região metropolitana do município, o município tem um peso gigantesco sobre todo o estado. E se a gente conseguir fazer com que cada farmáciazinha de Copacabana consiga vender mais, e você que está nessa área de biotecnologia, extrato de coco para a sua pele, extrato de mamão para o seu intestino, abacaxi para você emagrecer, se a gente consegue usar toda essa nossa possibilidade de criar uma farmacopeia nativa voltada para o turismo, a gente desenvolve também a nossa indústria que está fora do município do Rio de Janeiro, a gente traz o estado a reboque. Eu penso nisso porque eu fiz uma vez um trabalho para tentar entender por que o turista que vem para a América Latina gasta no Rio o equivalente a 2/3 do que gasta em Buenos Aires. Aí você fala, peraí, mas tem muito mais coisa legal para fazer no Rio do que em Buenos Aires. Me desculpem, los hermanos, mas isso é verdade. Sim. Agora, você vai para Buenos Aires, tem casas de tango, se você foi para lá para dançar tango, né? Como a gente falou, a gente vem para o Rio, mas não tem carnaval e bossa nova o ano inteiro. Tinha uma turista que a gente entrevistou, que o sonho dela era botar uma roupa de madrinha de bateria e fazer uma foto que ela achava erótica, sexy, chique, para mandar. Gente, no Rio de Janeiro não tem um lugar. Pelo amor de Deus, empreendedores, façam isso, porque eu fui para o Japão e eu vesti kimono e tirei foto tomando chá. Isso é muito legal, são as experiências que a gente pode fazer. Você falou aí da questão do vender abacaxi e tudo mais. Ontem eu emplastrei meu cabelo com óleo de coco, tá até menos volume. E o Ganime fez essa semana uma live com
com os meus chefes lá no INPI, falando exatamente sobre a questão da bioeconomia, né? O Ghanime é o líder da Frente Parlamentar da Bioeconomia. O Brasil é o país mais mega diverso em termos de diversidade biológica do mundo. A gente tem um potencial enorme que a gente não está aproveitando. Então, cientistas, por favor, lembrem-se da biodiversidade. Tá burocrático, tá, mas a gente tem como melhorar isso. As indústrias precisam, a Firjan e a FEComércio precisam conversar, a indústria e comércio precisa falar. A gente precisa disso, porque quando você entra numa farmácia no Havaí, você entra por um corredor que está todo desenhado para venda por impulso, para você comprar um refrescante para a pele depois de um sol muito quente, feito com farmacopeia nativa. Você tem aí um monte de produtos para a sua saúde, feita com... Nós somos um estado que tem uma quantidade de Mata Atlântica enorme, isso pode virar um diferencial competitivo. É claro que a gente não vai matar a Mata Atlântica, mas o que a gente vai fazer é fazer propaganda dessa farmacopeia derivada do manejo sustentável para preservação. Isso dá muito para fazer. E a Mata Atlântica é muito mais mega diversa do que a floresta amazônica. A floresta amazônica é homogênea, não é tão diversa. E nessa onda toda de preservação e clima, o Rio de Janeiro tem a primeira floresta replantada integralmente do mundo. A Floresta da Tijuca foi o primeiro mega projeto de reflorestamento. É a maior floresta urbana do mundo. A gente não fala disso para quem vem, a gente não usa isso como uma marca, como uma valorização de marca. E a gente fica aqui que nem um bando de pateta dizendo que a Floresta da Tijuca é perigosa, que tem assalto lá na Vista Chinesa. Não, não dá. A Vista Chinesa deveria ser um lugar muito frequentado. A Vista Chinesa tem a vista mais bonita do Rio de Janeiro. Eu levei esse meu amigo que veio no carnaval para cá, na Vista Chinesa, porque aquilo lá é a parte do Rio que é uau. Né? A Vista Chinesa deveria ser parte da visita obrigatória de quem vem ao Rio. Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Vista Chinesa, né? Deveria estar ali. Aliás, o Rio tem um potencial de aumento do tempo. Eu acho um absurdo vender pacote para o Rio de Janeiro de 3 dias. Pelo amor de Deus, você consegue ficar 15 dias na cidade sem repetir programa. Tem muita coisa bacana. Aquilo que a gente estava falando da socioeconomia criativa e do patrimônio imaterial. A quantidade de grupos de folia de reis na região metropolitana é enorme. Dia 6 de janeiro tinha que estar todo mundo ali, perto da catedral, perto da Candelária, fazendo as bênçãos da folia de reis para todo mundo, e o pessoal do Saara cheio de food truck, vendendo as suas coisas ao longo da Avenida Presidente Vargas. A gente precisa fazer isso. Exatamente. Né? Claro que eu comemoro o Dia de Reis todo ano, né? Porque fica todo mundo tentando se ver em dezembro e nunca tem data. E aí eu cheguei um belo ano e falei, então a gente se vê dia 6 de janeiro. E aí ficou um ritual interno dos meus amigos de a gente se vê dia 6 de janeiro. E eu gosto daquele bolo para você achar o bonequinho para dar sorte. Isso é muito bacana. Se a gente pegasse todos esses mestres de folia de reis e os reunisse no centro do Rio, dispersando as bênçãos do Ano Novo, se a gente facilitasse a vida desses mestres, que às vezes não têm dinheiro para comprar as fitas do mastro da folia, se a gente conseguisse fazer um trabalho bacana com eles, o turista que passa o Ano Novo ficaria até o dia 6 no Rio de Janeiro. O quanto de renda para o município que mais 5 dias na cidade não geraria para a rede hoteleira, para bares e restaurantes. Então, essa capacidade de usar o nosso patrimônio imaterial, eu acho que gera emprego e renda. Então, não tem transformação digital que vai gerar desemprego no Rio de Janeiro. Exatamente, você vê todos os blogs quando você vai planejar a viagem, ficar 5 dias em Paris é muito pouco. Acabou-se aquela ideia de um dia por capital que você tinha na década de 80. Estender o tempo do turista é ponto primordial para a gente trazer mais renda para a cidade. Né? Mostrar que o Rio de Janeiro tem potencial para você ficar... A cidade do Rio de Janeiro tem potencial para você ficar 15 dias, sem contar Petrópolis, sem contar a Costa Azul, né? Costa Verde, a região dos lagos, sem contar o estado do Rio. Carmen, é muito bom. Aí o trabalho da prefeitura, né, como a gente diz que tem que estar tudo voltado para o cidadão,
o cidadão na frente da equação, o trabalho da prefeitura pode ser ajudar a ajeitar o palco para o cidadão brilhar, porque tem muita competência na cidade. Tem muita coisa. O capital humano do Rio de Janeiro é muito rico. A gente é um estado grande, inchado e criador de caso, né? É o prefeito que briga com o carnaval, que briga com a é uma brigarada sempre. A gente ganha muito. Às vezes eu acho que tem a ver com o fato de a gente ter sido capital, né? Às vezes a gente às vezes a gente ainda se comporta como a gente ainda fosse uma monarquia, cheio de marquês, barão, né, que se elege, se reelege, depois reelege o filho, como se aquilo fosse hereditário, né, e a gente fosse súdito dessa galerinha aí. Que na realidade a gente não é. Não vai chegar, gente, não vai chegar salvador da pátria, é você tem que levantar aí da cadeira e fazer a sua parte, agir de maneira diferente, né? E procurar as opções, porque vai ter opção, tem opção bacana aí surgindo. Olhem as opções, por favor. E uma outra coisa, Gisele, que eu acho que poderia gerar muito emprego no Rio de Janeiro, seria pensar seriamente, fazer um trabalho colaborativo nesse plano diretor. Se a gente reduz a mancha urbana, que hoje é uma tendência que todos os arquitetos dizem, quando a mancha urbana começa a se alastrar, o cara que mora lá nos Cafundel, porque já está caro no centro de Campo Grande, aí ele passa de Santa Cruz, aí ele vai indo, esse cara perde uma quantidade de tempo enorme no transporte que ele não está produzindo, que ele não está vivendo. Se a gente faz um planejamento urbano adequado, permite a contenção da mancha urbana, permite o aumento do gabarito em algumas regiões estrategicamente pensadas de maneira dialogada com as faculdades de engenharia, com o CREA, com as faculdades de arquitetura, a gente discute com a cidade esse processo, as cidades mais adensadas são mais ricas. Com aquilo que você falou. A gente vai para Chicago, vai para Nova York, vai para Tóquio, né? No teto de um grande shopping que tem andares de escritório, então você tem o shopping, embaixo do shopping você tem estacionamento, embaixo do estacionamento você tem metrô, túnel e via pública, e em cima você tem moradia e você vai indo. Dá uma qualidade de vida imensa para a cidade, você adensa, a cidade fica mais inteligente. Exato, ela tem potencial. A gente tem vazios urbanos que têm potencial para serem preenchidos, são localidades cuja infraestrutura já chegou, e fazer Minha Casa Minha Vida em Septiba é um crime. Porque você colocou as pessoas longe dos empregos. 60% dos empregos na cidade do Rio de Janeiro estão no centro e na zona sul. Não faz sentido você colocar a pessoa para morar em Septiba se o emprego não está lá. Né? E a gente tem, principalmente ao longo da linha do trem, na região de São Cristóvão, na região da zona da Leopoldina, espaço para colocar moradias, espaço para colocar pessoas e fazer isso, qualidade de vida. Morar perto do trabalho é qualidade de vida. Não necessariamente vai ser um home office, pode ser que seja. Eu acredito que vai abrir muitos postos de home office, sim. E eu sou uma advogada do home office, eu gosto. Mas porque você não tem filho ainda. Experimenta home office com criança em casa. Eu não acho que seja para todo mundo. Né? Meus pais também estão idosos, como você falou. Minha mãe está com 76 anos, ainda trabalha. Meu pai está com 78, mas está inteirão. E, na realidade, eles não tiveram velha, né? Que eu sou adotada. Mas a gente está tendo muito isso, do velhinho cuidando do outro velhinho. Né? Você falou da creche, esse é o sonho de consumo da minha madrinha. Poder deixar a minha tia durante o dia ou durante algumas horas com alguém para ela não ficar sozinha, que às vezes minha madrinha tem que sair, tem que ir no mercado e minha tia ficar sozinha, minha tia está ceguinha. Então, são oportunidades de negócio que vão surgir. Portugal já está pensando muito nisso, né? Portugal é um país muito idoso, um país que exporta mão de obra qualificada e já está abrindo muitos postos de trabalho para cuidadores de idosos. Mas mais do que isso, um lugar para deixar o idoso durante o dia é muito bacana. Eu estava lendo outro dia que tem alguns asilos pedindo para as pessoas ligarem, né, telefonarem para os idosos, porque com a pandemia os idosos estão se sentindo sozinhos, porque não estão recebendo visitas, não estão podendo receber visitas. Então aí, fica a dica, quem puder ligar para os asilos, manda um WhatsApp, telefona, bate um papo, é bacana, porque acho que é o tipo de coisa que dá para fazer, não custa dinheiro, é um trabalho voluntário que você faz de casa, tá? E ajuda aí no bem-estar das pessoas que já viveram mais do que a gente, que estão precisando da nossa ajuda nesse momento. Tem muita coisa para fazer, né, Carmen? Então, no Rio não falta trabalho. Não falta trabalho. Porque tem muita burocracia, porque tem muita complicação, porque tem falta de planejamento estratégico. Se a gente conseguir resolver esse bando de entraves,
tem tudo para ser feito. E a gente pode deixar de ser a capital do Brasil e virar aquela capital onde todo mundo quer ir para fazer nada. Porque não tem nada melhor do que fazer nada no Rio. Fazer nada no Rio é tudo de bom. Então, gente, é competitiva. Você vem para cá, hotel funciona, tem bar, tem restaurante, tem samba, tem bossa nova, tem... Você vem para cá e faz nada dias a fio, só para ser feliz. Até quando alguém escolhe uma imagem típica do Brasil, é o Cristo Redentor, tá? Não é um prédiozinho de São Paulo, não. Então, por favor, respeita o Cristo Redentor que a gente merece. Uma coisa assim, quando você vai fazer um planejamento estratégico, as pessoas perguntam onde é que estão suas forças, o que, que você faz melhor do que qualquer um. Gente, ninguém faz festa como carioca. Ninguém faz festa como Rio de Janeiro. E a gente precisa pegar essa nossa competência, porque acolher, fazer festa, fazer a pessoa se sentir bem-vindo e feliz, lagarteando na praia, embaixo de um solão de 40 graus. É um talento, a gente sabe fazer isso. O Rio é acolhedor. Carmen, a gente está indo aqui para 55 minutos, vamos finalizar aí para não encher o saco de ninguém, tem um monte de concorrência de live lá em casa, lá aí para as pessoas. Quer fechar um pouquinho, quer dar suas últimas palavras? Eu estou muito animada com vocês dois, eu estou animada com você e o Fred, a única coisa que eu tenho para dizer é obrigada, 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 obrigada. Bom, pessoal, fica a dica, por favor, curtem aí as nossas mídias sociais, curtem o meu Facebook, curtem o Instagram e conheçam o Fred Luz. A gente tem luz no fim do túnel esse ano, a gente vai ter opção. O Fred é um cara com muita experiência de gestão e gestão é o que o Rio precisa. Gestão é isso, é pessoas certas nos lugares certos, é metas claras, é cobrança, é pensar realmente naquilo que precisa ser feito, é resultado. O Fred fez o que fez no Flamengo, apesar de eu ser vascaína, fez o que fez na Loja Americana. A Loja Americana é uma das grandes lojas de varejo que sobreviveram à década de 80, à década de 90, estão aí. Então, a gente tem opção, por favor, curtam lá as redes sociais. E obrigada pela audiência. Carmen, muito, muito, muito obrigada por ter você aqui. Tchau, pessoal!